Leitura, caderno de informativos, administrativo 2021, STJ. Concurso público. Impedir que candidato prossiga no concurso público para ingresso porque foi usuário de drogas há 7 anos acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo. Impedir que o candidato em concurso público, que já é integrante dos quadros da administração, prossiga no certame para ingresso nas fileiras da Polícia Militar na fase de sindicância e na vida pregressa, fundada em relato próprio do candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicar uma sanção de caráter perpétuo, dado grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. Anistia. Se o anistiado político ocupa um cargo público quando foi perseguido e esse cargo foi transformado em outro, o valor da reparação mensal deverá ser igual à remuneração atual do cargo. No tocante ao valor da reparação mensal, devida aos anistiados políticos, a fixação do quanto indenizatório por pesquisa de mercado deve ser supletiva, utilizada apenas quando não há, por outro meio, como se estipular o valor da prestação mensal, permanente e continuada. Exemplo, João era fiscal do IAPC em razão de perseguição política ocorrida durante o regime militar. Ele foi obrigado a abandonar o cargo, fugindo para o Paraguai. Se a União reconhecer a condição de anistiado político de João, deverá fixar a reparação mensal em valor igual à remuneração de auditor fiscal da Receita Federal, considerando que fiscal do IAPC foi transformado neste outro cargo. Não se deve utilizar aqui critério de pesquisa de mercado. Concurso, se houver determinação judicial para que o município fizesse contratação temporária em razão do Covid, não se pode dizer que isso configure preterição ilegal de pessoas aprovadas no concurso para o mesmo cargo, sendo que o certame era para cadastro de reserva. A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções de cargo de enfermeira em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e determinado por decisão judicial não configura preterição ilegal e arbitrária, nem seja o direito de provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva. Improbidade. Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nas ações de improbidade administrativa. Aplica-se a ação de improbidade administrativa previsto no 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular. Segundo o qual, das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. A decisão interlocutória proferida no bojo de uma ação de improbidade administrativa pode ser impugnada por agravo de instrumento, com base no 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular 4717, ainda que a hipótese não esteja prevista no rol 2015. Nas ações de improbidade administrativa, o CPC aplica-se subsidiariamente, privilegiando-se as normas de um microsistema processual coletivo para assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos. Improbidade. São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. É cabível a apreensão de passaporte e suspensão de CNH no bojo do cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade. Em regra, a jurisprudência do STJ entende ser possível a aplicação de medidas executivas atípicas na execução de cumprimento de sentença comum, desde que verifique a existência de indícios que o devedor possua patrimônio expropriável. Tais medidas sejam adotadas de modos subsidiários por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Na ação de improbidade, com ainda mais razão, há a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas, pois se tutela a moralidade e o patrimônio público.
No que diz respeito à proporcionalidade, o fato de se tratar de uma ação de improbidade deve ser levado em consideração na análise de cabimento da medida aflitiva, não pessoal no caso concreto, já que envolve maior interesse público. Servidores públicos, pagamento indevido feito ao servidor público e que decorreu de erro administrativo está sujeito a devolução, salvo se o servidor, no caso concreto, comprovar sua boa-fé objetiva. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração que não é possível constatar o pagamento indevido. Erro administrativo de cálculo ou operacional. Responsabilidade civil do Estado. As ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura e prisão por motivos políticos ocorrido durante o regime militar são imprescritíveis. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política, com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Aposentadoria. O Tribunal de Contas tem um prazo de 5 anos para julgar a legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à Corte da respectiva Corte de Contas. Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Código de Trânsito. Quando uma empresa que revende carros usados adquire um veículo, deverá providenciar a expedição de novo CRV, mesmo que o automóvel seja destinado a posterior revenda. A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica obrigatoriamente na expedição de novo certificado de registro de veículo, conforme 123 do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins posterior de revenda. O artigo 123 será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade. Improbidade. O acordo de não persecução civil pode ser celebrado mesmo que a ação de improbidade já esteja em fase de recurso. É possível acordo de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Servidores públicos. Servidores federais não possuem direito aos quintos no período de 98 a 2001. No entanto, fica resguardada a situação daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa. Os servidores públicos federais, quando desempenham funções gratificadas, tinham o direito de incorporar em sua remuneração a vantagem decorrente do cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento. Isso estava previsto na redação original do artigo 62 da 8.112. Isso ficou conhecido como incorporação de quintos em razão do exercício de funções gratificadas. Houve uma discussão se os servidores públicos federais tiveram direito à incorporação dos quintos no período que vai de 98 a 2001. Após várias decisões favoráveis aos servidores, o STF decidiu em sentido contrário. Em 2015, o STF decidiu que não era permitida a incorporação dos quintos nesse período e que essa possibilidade acabou com a edição da medida provisória de 97. Ocorre que muitos servidores estavam recebendo os quintos referentes ao período de 98 a 2001 por força de decisões judiciais ou administrativas. Como ficou a situação dessas pessoas? O STF, em embargo de declaração, decidiu modular os efeitos da decisão e afirmou o seguinte: é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando houve uma decisão judicial
transitada em julgado em favor do servidor. Neste caso, o servidor já incorporou definitivamente os quintos ao seu patrimônio jurídico. Se o servidor estava recebendo os quintos em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial não definitiva, o pagamento dos quintos é indevido. No entanto, os efeitos da decisão foram modulados, de modo que aqueles que recebem a parcela até a data de hoje terão o pagamento mantido até a sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Em outras palavras, a remuneração e os proventos não diminuirão de valor imediatamente. No entanto, quando houver um aumento, esse valor de quinto sumirá, sendo absorvido pelo aumento. O STJ acompanhou o STF e fixou a seguinte tese: os servidores públicos federais civis não possuem direito à incorporação de quintos, décimos pelo exercício de funções e cargos em comissões entre a edição da Lei 9624 e a medida provisória de 2001. Porém, os servidores públicos que recebem quintos décimos pelo exercício de função em cargos comissionados entre a edição da Lei 9624 e a MP 2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem um direito subjetivo de continuar recebendo os quintos décimos até o momento de sua absorção integral, por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade do pagamento imediato. Exercício da advocacia e cargos públicos. O cargo público de agente de trânsito é incompatível com o exercício da advocacia. O exercício de advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do 28.5 da Lei 89607. Código de Trânsito. É possível a expedição de CNH, motorista que cometa tão somente infração administrativa no período de 1 ano e que ela está apenas em permissão para dirigir. A pessoa que foi aprovada no exame do Detran para a condução de veículos recebe inicialmente uma permissão para dirigir, com validade de 1 ano. Somente ao final deste período, ela irá receber a Carteira Nacional de Habilitação, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. É o que prevê o 148 do CTB. Ocorre que o STJ decidiu que o artigo 148, parágrafo 3º do CTB é parcialmente inconstitucional, excluindo sua aplicação na hipótese de infração grave ou gravíssima, meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. Para infrações cometidas na condução de veículo automotor, deve-se aplicar literalmente o parágrafo 3º do 148 do CTB e a CNH não será concedida. Isso porque, se a infração é cometida na condução do veículo automotor, isso gera efetivo risco à segurança do trânsito. Por outro lado, se a infração cometida foi meramente administrativa, não se deve aplicar o parágrafo 3º do 148 e a CNH pode ser concedida. Isso porque, se a infração é meramente administrativa, ela não tem um condão de gerar risco à segurança de trânsito. Desapropriação. Revisão dos temas de juros na desapropriação em virtude da decisão do STF. O STF, em 2018, ao julgar a DI 2332, modificou vários entendimentos jurisprudenciais consolidados envolvendo a desapropriação. Como o STJ vinha seguindo esses entendimentos consolidados, teve que acompanhar as alterações promovidas pela DI 2332 e modificar suas teses. Teses de juros compensatórios. A tese original da desapropriação. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida de 97 devem ser fixados em 6% ao ano até 2001 e a partir de então 12% ao ano na forma da súmula 618. A tese revisada ficou o seguinte: o índice de juros compensatórios na desapropriação direta e indireta é de 12% até 1997, data anterior à vigência da MP. Foi cancelada a súmula 408. Do STJ. A súmula 408 tinha redação igual à tese 126.
original, e por isso foi cancelada a súmula 408 nas ações de desapropriação aos juros compensatórios. Incidente após a medida 1577/97 deve ser fixado 6%, é o que leu até 2001. A partir de então, em 2% ao ano. Foi cancelada a súmula, então. Imóvel improdutivo e não cabimento de juros compensatórios, tese revisada. A tese original era o seguinte: a eventual improdutividade do imóvel. Então, a tese anterior aqui, que foi cancelada, não é 12%. Então, o índice de juros, a tese agora é a seguinte: o índice de juros compensatório na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 1997. Ponto. Tá, agora outra tese. Imóvel improdutivo e não cabimento de juros compensatórios. Tese revisada. A tese original era a seguinte: a eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito a juros compensatórios, pois esses restituem não só os que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista. A tese revisada é a seguinte agora. Até 1999, data anterior da medida provisória, são devidos juros compensatórios na desapropriação de imóveis improdutíveis. Um imóvel que não pode ser explorado economicamente e não cabimento de juros compensatórios. Qual que era a tese? Era tema repetitivo. São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica, seja atual ou futura, em decorrência de limitação legal ou de situação geográfica ou topográfica no local onde se situa a propriedade. Tese revisada. Mesmo antes da MP, são indevidos os juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas. Imóvel com índice de produtividade zero e não recebimento de juros compensatórios. Tese revisada, tema repetitivo 282. Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve observar o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação de percentual desses juros. As restrições contidas nos artigos tais, inseridas pela MP, e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis tão somente em situações ocorridas após a sua vigência. A tese fixada é o seguinte: a partir de 99, data da MP, exige a prova pelo expropriado da efetiva perda da renda pela incidência de juros compensatórios. Desde 2000, data da edição da MP, veda-se a incidência de juros compensatórios em imóveis com índice de produtividade zero. Cancelada a tese. Essa tese foi cancelada. Qual que é a tese? Para aferir a incidência de juros compensatórios, imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do termo. Foi cancelada. Nova tese repetitiva firmada no tema repetitivo 1070, fixado no tema repetitivo 1072. Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência. Não cabe ao STJ definir os efeitos de liminar que vigorou na DI 2332. A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou no julgamento do mérito da DI 2332 não comporta a revisão de recurso especial. Limitação temporal das súmulas. Súmula 12. Em desapropriação são acumuláveis juros compensatórios moratórios. Os juros moratórios na desapropriação direta e indireta contam-se desde atrás do trânsito em julgado da sentença. A incidência de juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anastocismo vedado em lei. As súmulas 12, 70 e 102 somente se aplicam a situações ocorridas até 2000, data anterior à vigência da MP. Tema diverso. Pessoas jurídicas de direito público têm direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem,
quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Imagine que um particular profere palavras ofensivas contra a administração pública. A pessoa jurídica de direito público terá o direito à indenização por danos morais sob a alegação que sofreu violação à sua honra ou imagem? Não. Em regra, a pessoa jurídica de direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionada à violação de honra ou imagem. Nesse sentido, suponha, contudo, que a autarquia foi vítima de grande esquema criminoso, que desviou vultosa quantia e gerou grande repercussão na imprensa, acarretando descrédito em sua credibilidade institucional. Nesse caso, os particulares envolvidos poderiam ser condenados a pagar indenização por danos morais à autarquia? Sim, a pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre as demais jurisdicionadas em geral for evidente. Nos 3 julgados acima mencionados no STJ, negou o direito de indenização. O que estava em jogo era a livre manifestação do pensamento, a liberdade crítica dos cidadãos ou o uso indevido de bem imaterial do ente público. No caso concreto é diferente. A indenização está sendo pleiteada em razão da violação da credibilidade institucional da autarquia, que foi fortemente agredida em razão dos crimes praticados contra ela. Servidores. A prescrição de fundo de direito nas ações em que se busca a concessão de benefício de pensão por morte? Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte no caso de inexistir manifestação expressa da administração negando o direito reclamado, estando prescrita apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação. Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois em tais situações o interessado deve submeter ao judiciário, no prazo de 5 anos, contado do indeferimento, a pretensão que refere ao próprio direito postulado sob pena de fulminar o lustro prescricional. Improbidade. A indisponibilidade pode ser decretada em qualquer hipótese de ato de improbidade, deve-se abranger pagamento de multa civil. É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, inclusive nas demandas juizadas com esteio na prática de conduta prevista no artigo 11 da Lei 8.429, tipificada na ofensa aos princípios nucleares administrativos. Concurso público. O candidato que possua qualificação superior àquela exigida para o cargo no edital tem direito de a ele concorrer. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio, profissionalizante ou completo, concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas tenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Caso concreto, o candidato foi aprovado em concurso para o cargo de técnico de laboratório. Área química. O edital exigia como qualificação para exercício do cargo ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo com curso técnico na área de química. O candidato não possui ensino médio profissionalizante nem curso técnico na área de química. No entanto, ele possui uma qualificação superior e relaciona-se com a área. Ele é formado em química, bacharelado em química, além de ser concluído mestrado em química. Improbidade. Mesmo que um juiz reconheça a prescrição das penas pela prática do ato de improbidade, a ação poderá continuar para analisar o pedido de ressarcimento ao erário, não sendo necessária uma ação autônoma apenas para discutir isso. Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento de dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas na lei do artigo 12. Servidores. Policiais federais fazem jus ao pagamento de diárias apenas no caso de deslocamento que ultrapasse a circunstância oficial de sua unidade de lotação.
a título de indenização por despesas extraordinárias. O Departamento de Polícia Federal editou um ato normativo afirmando que os policiais federais só teriam direito ao pagamento de diária se o deslocamento fosse para fora da circunscrição oficial de sua unidade de lotação. O sindicato ajuizou a ação questionando a legalidade desse ato normativo, sob o argumento de que essa limitação só pagar se a viagem for fora da circunscrição policial violaria o artigo 58 da 8.112. O servidor que a serviço afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior fará jus às passagens diárias destinadas à indenização, às parcelas de despesa extraordinária, com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. O STJ não concordou com a tese, afirmando que todas as atividades do membro da Polícia Federal envolvem a possibilidade deles terem que se deslocar para além dos espaços físicos em que está localizada a sede de cada departamento de polícia. Logo, a situação dos policiais federais não se enquadraria no caput do 58, mas sim na hipótese excepcional, nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo. O servidor não fará jus às diárias. Improbidade. Noções gerais. A decisão de recebimento de petição inicial na ação de improbidade não pode limitar-se ao fundamento de indúbio pro societate. O STJ possui vários julgados afirmando que se o juiz entender que há meros indícios do cometimento dos atos enquadrados como de improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida. Isso porque, nessa fase inicial, prevalece um princípio do indúbio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público. Esse princípio tinha um fundamento legal no artigo 17, parágrafo 8º, revogado pela Lei 14.230. A decisão de recebimento da petição inicial, incluída a hipótese de rejeição, deve ser adequada e especificadamente motivada pelo magistrado, com base na análise dos elementos indiciários apresentados, em cotejo com a causa de pedir delineada pela MP. Essa postura é inclusive reforçada atualmente pelo 489, parágrafo 3º, 297. Nessa linha, a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à evocação do indúbio pro societate, devendo antes, ao menos, tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de pedir. Ao mesmo tempo que, para efeito de rejeição, deve bem delinear a situação fática probatória, que lastreia os motivos da convicção externados pelo órgão judicial. Servidores públicos. Se um servidor se remover por interesse da administração pública, o seu cônjuge terá direito à remoção para o mesmo lugar, ainda que eles não morassem no mesmo município antes. Havendo remoção de um dos companheiros por interesse da administração pública, o outro possui direito líquido e certo de obter a remoção, independentemente da vaga, no local de destino, e mesmo que trabalhem em locais distintos à época da remoção de ofício. Caso hipotético, Regina e João são servidores públicos do Estado do Mato Grosso e vivem em união estável. Contudo, ambos moram em cidades distintas daquele Estado. Regina, Polícia Civil, trabalha e mora na cidade A. João, militar, PM, mora na cidade B. João foi removido por interesse da administração para a cidade C. Logo em seguida, Regina terá direito de se remover para o município C na lotação do seu companheiro. Servidores públicos. O professor do ensino básico, técnico e tecnológico aposentado antes da Lei 12.772, mas cujo certificado ou título foi obtido antes da inativação, tem o direito ao reconhecimento de saberes e competência, para fins de cálculo de retribuição por titulação. O professor de ensino básico, técnico e tecnológico, aposentado anterior à vigência da lei, mas cujo certificado ou título foi obtido antes da inativação, tem direito ao reconhecimento dos saberes e competência, para fins de cálculo de retribuição por titulação. Improbidade. Noções gerais.
É viável o prosseguimento da ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular, quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. O STJ, o STJ possui entendimento pacífico no sentido que é inviável o manejo de ação de improbidade exclusivamente contra particular, sem com a concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. Essa posição continua a mesma e não mudou. Caso adaptado. O DENIT contratou uma empresa para que ela fizesse a supervisão da construção de uma rodovia federal. Ocorre que, em tese, foram praticados atos de improbidade na execução desse contrato. Diante disso, foram propostas duas ações de improbidade. Primeira, ação de improbidade proposta pelo DENIT contra João e Pedro e agentes públicos envolvidos no contrato. Segunda, a improbidade proposta pelo MPF contra João e Pedro e também contra Marcelos, o particular envolvido na ação. O juiz, ao analisar a ação proposta pelo MPF, recebeu a demanda apenas contra Marcelo, o particular, e rejeitou a ação contra João e Pedro, sob o argumento que eles já respondem à demanda anteriormente ajuizada pelo DENIT, sendo processos conexos. Diante dessa decisão, Marcelo interpôs agravo de instrumento e o TRF deu provimento ao recurso e extinguiu a ação proposta pelo MPF, sob o argumento de que não cabe ação de improbidade tramitando unicamente contra o particular. Esse argumento não deve prevalecer, isso porque os agentes públicos já respondem a outra demanda conexa. Então não necessita ser no mesmo processo, então, processo administrativo disciplinar. A administração pública, quando se vê diante de situações em que a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão e de cassação de aposentadoria do servidor, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa. Súmula. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas hipóteses previstas no 132. Processo disciplinar. Não há óbice para que a autoridade administrativa apure falta disciplinar do servidor público, independentemente da apuração do fato, no bojo da ação de improbidade administrativa. Compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. Código de Trânsito. Depois de notificada sobre a infração de trânsito, a empresa proprietária de veículos deverá informar o nome do condutor. Se não informar, receberá nova multa. A empresa deverá ser novamente notificada sobre essa segunda infração. Concurso, aprovação e direito à nomeação. Pandemia, crise econômica e limite prudencial atingido para as despesas com o pessoal não são motivo suficiente para deixar de nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso público. Para a recusa à nomeação de aprovado dentro do número de vagas em concurso público, deve ficar comprovada as situações excepcionais elencadas pelo STF, não sendo suficiente a alegação de estados das coisas, pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para as despesas com o pessoal, tampouco o alerta de contas acerca do chamado limite prudencial. A recusa à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deve ser a última das alternativas, somente sendo adotada quando realmente já não houver outra saída para a administração pública. Processo administrativo disciplinar. Quando o interessado poderá ser notificado por edital no processo administrativo. Em processo administrativo, a notificação por edital reserva-se exclusivamente para a hipótese de interessado indeterminado, interessado desconhecido ou interessado com domicílio indefinido. Servidores. Se o indivíduo, apesar de ser titular de serventia não estatizada, receber remuneração dos cofres públicos, ele estará sujeito à aposentadoria compulsória. O STF, ao julgar o recurso extraordinário, fixou a seguinte tese: não se aplica aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2, aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. No caso concreto, o
O STJ reconheceu o impetrante estava sujeito à aposentadoria compulsória porque ele se enquadrava na parte final da tese acima exposta. Apesar de o indivíduo ser titular de serventia não estatizada, ele recebia remuneração dos cofres públicos. Desse modo, estava sujeito à aposentadoria compulsória aos 75 anos. Processo administrativo disciplinar. É necessária a condenação anterior da ficha funcional do servidor ou, no mínimo, a anotação de fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados como negativos na dosimetria da sanção disciplinar. Caso concreto. Na decisão do processo administrativo instaurado contra o servidor, a administração pública aplicou contra ele a pena de suspensão pelo prazo máximo de 90 dias, sob o argumento de que seus antecedentes funcionais deveriam ser qualificados como negativos, já que se trata de servidor veterano, com larga experiência, e, portanto, deveria ter conduzido com mais zelo e cuidado as tarefas que estavam sob sua responsabilidade. Invocou o 128 na aplicação de penalidades serão considerados os antecedentes funcionais. Ocorre que isso não pode ser considerado como antecedentes funcionais negativos. A administração só poderia considerar como desfavorável o fato do servidor ter sido tão imprudente, mesmo tendo larga experiência. Se a legislação autorizasse o exame de culpabilidade do agente, tal como o 59 do Código Penal permite, será? No entanto, a Lei 8.112 só admite considerar na dosimetria da sanção disciplinar os antecedentes funcionais, que ostentam concepção própria técnica. Nesse passo, para que os antecedentes funcionais do servidor fossem considerados negativos, deveria constar na ficha funcional do impetrante alguma condenação anterior, ou, no mínimo, alguma anotação do fato que desabonasse em seu histórico funcional, o que não era o caso. Servidores públicos temporários. A norma de edital que impede a participação de candidato em processo seletivo simplificado em razão da anterior rescisão do contrato por conveniência administrativa fere o princípio da razoabilidade. Caso concreto. Em 2012, após o processo seletivo, João foi contratado como servidor temporário para prestar serviço de inspetor penitenciário. Em 2014, foi exonerado por conveniência administrativa, não tendo recebido, contudo, qualquer punição durante o tempo que exerceu suas funções. Em 2019, o Estado instaurou um processo seletivo simplificado para novamente contratar os servidores temporários para exercer as funções de inspetor penitenciário. João se inscreveu e foi aprovado. A despeito disso, não pode ser contratado por conta da vedação. A despeito disso, não pôde ser contratado por conta da vedação do item do edital, que dizia que vedava isso. Impedir que o candidato que participe de processo seletivo simplificado porque há alguns anos seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. Responsabilidade civil. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado, em razão da demora de concessão de aposentadoria, conta-se a partir do seu deferimento. O servidor público pode ser indenizado caso haja demora injustificada da administração pública em analisar seu requerimento de aposentadoria? Sim. Existem julgados no STJ reconhecendo ser possível. A demora injustificada na administração em analisar o pedido de aposentadoria do servidor público gera o dever de indenizá-lo, considerando que, por causa disso, ele foi obrigado a continuar exercendo suas funções por mais tempo que o necessário. Qual é o prazo prescricional? 5 anos, no termo do decreto 20.910. Qual o termo inicial do prazo prescricional? A partir de quando se inicia a contagem? A partir da data do deferimento da aposentadoria. Indivíduo condenado administrativamente pelo CVM pela prática de inside trade recorreu à decisão e foi mantida pelo tal. A eventual ação contra essa punição deve ser proposta contra CRSFN e não contra CVM. O Conselho de Recursos Financeiros Nacional constitui o órgão colegiado que julga a última instância de recurso contra a decisão
do CVM. CVM é Comissão de Valores Mobiliários. Quando a decisão administrativa sancionadora é submetida a recurso administrativo e substituída por acórdão, o órgão que aplicou originariamente a sanção não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial anulatória. Em outras palavras, diante desse efeito substitutivo ocorrido em processo administrativo no âmbito da União, órgão da administração direta, a CVM, autarquia de órgão da administração indireta, não possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam questionar a sanção administrativa. A Comissão de Valores Mobiliários não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que vise questionar a sanção imposta pelo cometimento de crime de uso indevido de informações privilegiadas. Fim.